Então, aqui a gente está estudando a base da causa do sofrimento, que são as aflições mentais. E a ignorância é a primeira aflição. Da ignorância surge o apego aflitivo e o ódio e aversão. Então, a gente está estudando um pouquinho mais sobre isso. E daí o Shagdur está falando que a ignorância ela tem dois níveis, né? E o nível que a gente está vendo aqui é o tipo de ignorância mais profundo. Então, às vezes a gente pode ouvir, quando a gente vai escutar sobre o budismo, daí a gente fala das quatro nove verdades, né? A verdade do sofrimento, da causa do sofrimento, de um caminho para se libertar do sofrimento, que o caminho deve ser trilhado. E daí, eles falam, na segunda nobre verdade, que é a causa do sofrimento, que a causa do sofrimento é o apego. Ah, então, a causa do sofrimento é o apego, a gente se apegar às coisas e tudo mais. Isso é uma compreensão muito superficial, mas bem válida para explicar para as pessoas. Só que a causa mais profunda do sofrimento é a ignorância. E daí o Shagadu vai falar aqui, que ignorância é essa? A ignorância da gente não reconhecer a nossa verdadeira natureza, a natureza mais profunda. Que ele traz aqui o nome de natureza búdica. Então, como a gente não reconhece essa natureza, que é a natureza de Buda, basicamente o Buda, o Siddhartha Gautama, ele reconheceu essa natureza, ele eliminou por completo a ignorância, a gente sofre no samsara. Então, a gente tem uma ignorância a respeito da nossa própria natureza, daí a gente acaba projetando esses outros venenos. A gente acaba criando desejo, acaba criando aversão, quando a gente não consegue o que a gente quer, e a partir disso vai surgindo todo o processo samsara ficando cada vez mais grosseiro. Então, quando a gente for estudar os 12 elos de originação dependente, a gente vê que isso aqui que a gente está estudando, a gente vai falar sobre a ignorância, ele é o primeiro elo. Dessa coisa sutil que é a ignorância, a gente não reconhecer essa verdadeira natureza de Buda, surge em todo o processo do samsara, até o último elo, que é o envelhecimento e morte. Então, quando a gente pensa, né, mas qual que é a causa de tantas pessoas adoecerem, envelhecerem e morrerem? Se a gente colocar dentro de um contexto budista, a causa primeira é a vidya, a ignorância. Não reconhecem a verdadeira natureza. Acabo, surge na minha consciência as aflições de apego e aversão e começa todo esse processo. De apego e aversão surgem todas as outras aflições também. Então vai entrar ciúme, vai entrar inveja, vai entrar avidez, avareza, orgulho, todas elas vêm desses três principais venenos. Então a gente pode pensar em um triângulo, onde tem a ignorância aqui em cima e apego e aversão embaixo. Deles surgem todos os outros venenos. E daí tem, se eu não me engano, o Buda vai listar, se a gente for colocar no contexto do Abhidharma, que é a parte onde fica mais técnico todos esses conceitos, a gente consegue entender de uma forma mais precisa. Se eu não me engano, vamos falar de 62 ou 72 ao todo. Tá lá no Sutra de Losa, inclusive. Quem participou ontem, tem uma parte que o Buda ele cita essas aflições. Então, assim, desses três veneninhos surgem todos os outros, que é centenas de venenos diferentes. Então, vamos continuar aqui. Eu só vou recapitular esse último parágrafo aqui, essa última parte aqui, para a gente voltar dentro do contexto. Então, precisamos, de modo claro e decisivo, por fim, a nossa experiência ilusória da realidade. Isso requer um reconhecimento autêntico da verdade da nossa experiência. Tal como a verdadeira natureza do sonho à noite, ela está além dos extremos do pensamento conceitual, é e do não é, não podendo ser apreendida pela mente racional. Vamos supor que encontremos um grande pedaço de ouro, mas ignoramos seu valor. Essa falta de reconhecimento não diminui nem um pouco o valor do ouro, assim como pensar que ele não tem valor não torna mais valioso. Ele simplesmente é o que é. Se soubermos o seu valor, iremos usá-lo de maneira adequada. Se não soubermos, talvez o coloquemos ao pé de uma porta para mantê-la aberta, ou como um aparador de livros. A natureza fundamental da mente já é ouro. Simplesmente não a reconhecemos como tal. O fruto do caminho espiritual é a completa revelação desse ouro. O caminho consiste no modo pelo qual alcançamos essa meta, tornando óbvio aquilo que já existe. Esse aqui é um ponto muito interessante, porque a gente pensa, quando a gente está praticando, quando a gente está trilhando o caminho espiritual sério, que é sobre eu me tornar uma outra coisa. Ah, mas essa aqui não sou quem eu sou. Por que eu tenho que agir com compaixão? Eu sou essa pessoa irada. A gente reifica na nossa identidade. Mas eu vou ter que me tornar uma coisa que eu não sou? E daí o Shagdu está falando aqui. A natureza de Buda, a sua natureza mais profunda, ela já não tem essas qualidades. Ela já é perfeita. Ela já é o ouro. Só que a gente não reconhece assim. A gente está maculado
por uma camada muito grossa de obscurecimento que esconde esse ouro. O trabalho não é eu enfeitar essa camada de obscurecimento com outras coisas. É a gente retirar. E quando a gente retira, o que é essa camada preta de obscurecimento? São as nossas aflições. Ai, mas eu sou minha raiva. Ai, mas eu sou uma pessoa ciumenta mesmo. Mas eu sou uma pessoa raivosa mesmo. Não, isso é o que você é agora, porque você está cheio de aflição. Você está ignorante da sua natureza. Você só está assim porque você está ignorante da sua verdadeira natureza. Se você estivesse a par dessa natureza, você seria um Buda, não teria mais esse tipo de aflições. Então, a gente foge dessa ideia completamente no budismo de eu sou isso aqui, por isso eu não posso mudar. Se você coloca um eu inerentemente existente, eu sou assim, sólido, esquece. Não tem caminho para você. Você só senta e chora. Então, dentro do caminho do Dharma, a gente precisa dessa abertura e dessa flexibilidade de falar, eu estou assim nesse momento, mas eu posso mudar. Então, esses hábitos que a gente tem, às vezes, conforme a gente vai estudando, a gente até se sente mal quando a gente começa a ver. Se eu não me engano, a Edelvar não tá aqui, mas ela tava. Um dia ela entrou. Ah, não, a Edelvar tá aqui. Tô Ela sim. falou, tá sim, tá sim. Agora eu vi você, Edelvar. Mas ela tava triste, ela ter começado a criar consciência das suas próprias aflições. E é maravilhoso que seja assim. Agora, qual que seria o problema? Seria ela falar, ai meu Deus, olha como eu sou uma pessoa horrível. Todo mundo tem aflição. Todo mundo. A diferença entre um praticante e um não praticante é que o praticante tem consciência e ele sabe que ele pode mudar e ele tem as ferramentas. Porque o que acontece? Quando a gente vai em uma sessão de, sei lá, de psicanálise, a gente sabe de um monte de padrão, de trauma que a gente tem lá e tudo mais, aí a gente fica consciente, mas aí não tem ferramenta. E daí a gente fica, meu Deus, tá bom, agora eu sei. O meu problema é como que eu faço pra resolver? Então, basicamente aqui, o Buda é compassivo. Então ele mostra onde estão os problemas e ele fala, mas aqui está o remédio. Aqui o problema, aqui está o remédio. Dá os dois ao mesmo tempo. Então, a gente tira essa reificação de que eu sou alguma coisa. A gente está com aflição. A gente está obscurecido, como a gente fala aqui na Renkai. A gente está obscurecido, mas não precisa permanecer assim. A gente pode mudar. Então, essa é uma questão, até a gente estava falando de compaixão ontem, de ter uma compaixão com você. Todos os seres estão assim. Todos os seres. Então a gente tem que começar a ter compaixão com a gente mesmo. Pegar na nossa própria mão e falar, ó, tá aflitivo, tá sofrendo, mas eu vou cuidar dessa mente, para não ser mais assim, devo poder ajudar os outros também. Então o caminho espiritual, o que eu gostaria de falar com tudo isso? Ele não é sobre a gente se tornar uma coisa que a gente não é. É sobre a gente remover as camadas de obscurecimento que impedem essa natureza brilhante de se mostrar tal como é. O ouro está lá, brilhante, com todo o seu potencial, só que ele está escondido. Então, nosso trabalho é basicamente tirar essa camada de obscurecimento. Isso não é do dia para a noite. Está lá há quanto tempo? Se a gente for colocar no contexto budista, desde o tempo sem início. E se a gente não pegar para essa linha, está desde que a gente nasceu. Ali. Essas habitualidades. Então, a gente tem que ter paciência com a gente nesse processo. Só que o caminho do Dharma é da redução. Não redução da gente largar tudo e viver nas montanhas. Esse tipo de redução aí é muito grosseira. É a redução mais difícil da gente fazer, é a redução interna. Que é a redução o quê? Das nossas aflições. Lembra que eu falei para vocês ontem? Que o Siddhi mais extraordinário, ou seja, Siddhi significa poder. O poder mais extraordinário que o praticante pode ter é cessar as suas aflições ou pelo menos reduzi-las cada vez mais. É mágico quando a gente percebe que isso está acontecendo. E mais do que isso, quando a gente percebe que as nossas aflições estão diminuindo e que a gente começa a manifestar esses estados que são reflexos dessa natureza perfeita, a natureza de Buda, que é o amor, a grande compaixão, a alegria, a equanimidade. Quando a gente percebe que essas qualidades estão surgindo na nossa mente, quem já teve essa experiência praticando, às vezes a nossa mente está menos desobscurecida, a gente consegue ver, sabe o que é esse prazer, é um prazer absurdo. Então, tem até uma parte muito interessante, eu sei que onde que eu li isso, acho que eu ouvi isso de um dos professores, que eles falaram, a sensação de um orgasmo que os seres humanos têm durante o sexo é a mesma sensação que um Buda, ele sente, a mesma não, é 1000 vezes mais quando ele está gerando o espírito da compaixão. Olha isso, que loucura. O que a gente acha que é tão comum, pega aquilo e faz vezes 1000. É o que o Buda sente quando ele está manifestando a compaixão, as qualidades da mente iluminada. O êxtase que
um ser iluminado como um Buda, ou mesmo Bodhisattva, a gente está dentro desse caminho, ele começa a manifestar quando ele está treinando de forma correta, vai além do que de qualquer referência de prazer que a gente tenha hoje. Inclusive, eu recomendo que vocês também perguntem para o Eric depois sobre a experiência dele de Samadhi, para ele conseguir tentar descrever um pouquinho para vocês essa sensação. Então, o caminho é redução. Não é a gente se tornar alguma coisa que a gente não é. É a gente habitualizar a nossa mente de uma forma diferente. Em vez de familiarizar com o obscurecimento, começar a familiarizar ela com as qualidades da mente. Mesmo que no começo pareça ser automático, pareça ser fingimento, porque a gente está tão habitualizado com as tendências negativas que a gente tem que fazer um grande esforço no começo. Conforme a gente vai praticando eliminando os nossos obscurecimentos, vai ficando mais natural. Eu sempre falo isso. Os votos, por exemplo, que a gente tem os votos de libertação pessoal, depois vocês vão ver isso, os votos de Bodhisattva, que são os votos de Bodhicitta, eles são para você redirecionar o seu fluxo para a iluminação. Só que um ser que já é realizado, ele naturalmente cumpre os votos, ele não tem que ficar pensando sobre isso. Já é natural dele. Então, assim, se a nossa mente já fosse desobscurecida, não tem voto, não tem antídoto, não tem nada de orientação, porque ela já é daquele jeito. A gente precisa porque tá tudo torto, a nossa mente tá toda torta. Tá toda cheia de problema. Daí a gente vai arrumando ela, vai moldando ela. É como se fosse um molde. A gente precisa colocar ela no molde da iluminação. Basicamente isso. Então, a natureza fundamental da mente já é ouro, simplesmente não reconhecemos como tal. O fruto do caminho é a completa revelação desse ouro. O caminho consiste no modo pelo qual alcançamos essa meta, tornando óbvio aquilo que já existe. No método de meditação chamado Yoga do Sonho, a primeira tarefa é nos darmos conta, durante o sonho, de que estamos sonhando. A próxima tarefa é conservarmos essa compreensão, sendo que a partir desse ponto, adquirimos uma capacidade criativa no sonho. Por exemplo, você está sonhando com um único balão. Se você fosse capaz de manter plenamente sua compreensão da natureza do sonho, poderia fazer com que muitos outros balões aparecessem. Ou uma única pessoa poderia se transformar em muitas. Este mundo poderia se transformar em um mundo diferente. Em suma, ganhamos a capacidade de aumentar, multiplicar ou viajar nos sonhos, porque a falsidade do sonho deixa de nos comandar. Com o reconhecimento da sua natureza, nós comandamos o sonho. O mesmo se dá com a nossa realidade do estado de vigília, do momento em que nascemos até morrermos. Muitas pessoas alcançaram a compreensão da verdadeira natureza da experiência desta vida. Na tradição budista, eles são chamados de Mahasiddhas. Em outras tradições, pessoas também atingiram um grau de sabedoria tão grande que as regras comuns da realidade deixaram de tolhê-las. Por exemplo, Jesus caminhou sobre a água. Seres dotados de grande realização podem deixar as marcas dos pés sobre a rocha sólida ou voar pelo céu. O que é quente para nós não é quente para eles. O que é frio não é frio. Nem o que é sólido é sólido. Eles comandam a realidade. Não são comandados por ela. Então aqui o Shagdu trouxe o exemplo de Jesus e dos Mahasiddhas também. Então, por exemplo, a Yes Yoga, que eu falei para vocês, acho que na quarta-feira passada, ela não é considerada Mahasiddha, mas ela atingiu o estado de Buda. Então, quando você atinge o estado de Buda, todas as células do corpo dele estão despertas. Assim, ele reconhece a natureza ilusória da realidade e ele consegue manipular essa natureza a seu bel prazer. Mas eles fazem isso com grande sabedoria, né? Imagina se um ser obscurecido vai ter esses poderzinhos. Não vai dar certo, vai dar merda. Então, assim, até tem uns magos que a gente fala, os magos negros, né? Tem uns seres que têm o poder de manipulação da realidade, mas como eles não têm sabedoria, isso acaba por aumentar as aflições dele. Então, uma hora ou outra, esse karma vai amadurecendo. Então, no caso dos seres iluminados, eles já superaram até mesmo essa questão. Então, eles utilizam a realidade, eles utilizam desses poderes para, na verdade, gerar mais fé nos seres, por exemplo. Então, as manifestações milagrosas de Jesus tinha muito esse intuito de gerar mais fé nos outros seres. Né? Então, assim, e outra coisa, né? Um ser obscurecido vai manifestar poder, vai se exibir, daí o governo dos Estados Unidos pega ele, já era. Então, assim, por que os mestres não ficam mostrando poder? Pra quê? Qual que é a intenção de ficar mostrando poder? Né? Então, assim, muitos mestres, assim, que inclusive contemporâneos, têm esse tipo de seeds, né, mundanos que a gente fala, de manifestar poderes e tudo mais. Só que
eu acho que as pessoas hoje, elas ficam muito fissuradas com essas coisas. Então, tem uma passagem dentro do livro que eu estava lendo sobre Yen Sogyal, que chama Consorte do Nascido do Lótus, onde conta a história dela. E daí, tem determinado ponto da jornada da história, eu vou ter que falar, eu falo tudo pra vocês, né? Que basicamente ela tá passando por uma cidade sozinha, e ela vê um moço que tinha acabado de morrer. E os pais dele estavam chorando bastante. E daí ela basicamente vai lá e revive ele. Então ela tem um sítio até de trazer pessoas mortas à vida. E daí, depois, o Guru Rinpoche, que é o guru dela, olha e sabe disso. E ele fala, não se iluda com esses sítios mundanos, Shisoya. Isso aqui ainda não é o caminho, né? Assim, claro que isso parte de uma realização profunda que ela já tem, mas ele fala, não se iluda com esses sítios mundanos. Meu Deus, a mulher levantou um homem que tá morto e esse sídio mundano é sídio mundano. Dentro da compreensão do Buda, é sídio mundano. Por quê? O que adianta você manipular toda a realidade se essas aflições você não consegue? O que adianta? A ignorância, a vidia distorcida, o primeiro elo que gera todo o tipo de sofrimentos ainda está lá. E esse é o mais difícil. Então é muito tempo para a gente tirar toda essa camada de obscurecimento. Mas a gente, conforme a gente vai aplicando os antídotos, por exemplo, que está sendo ensinado aqui, também as práticas que a gente faz paralelamente, a gente vai tornando essa camada mais fina, mais fina, mais fina, mais fina. E daí, nesse processo, pode manifestar Siddhi. Por que não? Pode manifestar. Tem seres que vão ter esse karma, por exemplo, de manifestar Siddhi. Tem outros que não. Então, tem vários tipos de Siddhis. Por exemplo, a Ananda, que é o principal discípulo do Buda, ele tinha a memória perfeita. Então, tudo que o Buda falava, ele lembrava perfeitamente. A Yes Yoga também. Siddhi da memória perfeita. Extremamente útil para os seres, né? Imagina, você lembrar exatamente tudo que o seu professor fala. Maravilhoso. Então, existem muitos tipos de Siddhis que se podem manifestar no caminho conforme você treina. Principalmente uma das práticas que mais você pode desenvolver esse tipo de coisa é shamatha. Então, existiram muitos mestres que nem eram budistas. Os Siddhis não são uma coisa budista. Principalmente os Siddhis mundanos. A gente tem várias tradições, vários tipos de Siddhis diferentes. Então, muitos mestres, antes mesmo do Buda, tinham vários poderes, porque eles tinham níveis de shamatha tão profundos, um nível de concentração tão profundos, que eles conseguiam manipular a realidade, de fato. Mas o estado de Buda ainda é mais sutil do que isso. Ainda é mais do que isso. Então, o Buda, ele teve 2 professores no Geshin de iluminação. Daí, os 2 professores dele, um tinha domínio de concentrações meditativas muito profundas, que a gente fala que são as concentrações do reino da forma. E daí, o seu segundo professor tinha concentrações ainda mais profundas. Ele era considerado o melhor da época dele, não tinha ninguém melhor do que ele. Que ele tinha basicamente as concentrações do reino da não forma. E daí ele treinou com os 2, chegou no nível dos 2, foi convidado pelo segundo professor dele a ensinar outros alunos a ser professor, e ele falou, ainda não é isso. Então, como assim? Pelo amor de Deus, ele chega no último nível, lá, vai guerrear com o chefão do jogo e fala que ainda não é isso. Tem coisa a mais ainda. E daí, depois disso, ele basicamente não tem mais nenhum professor, e ele fala, ele senta dentro, basicamente ali na árvore Bodhi, fala, eu não saio daqui até eu conseguir atingir a iluminação. E daí depois, no mesmo dia, ele luta com os maras, que são as aflições, e consegue cessar completamente o samsara. Então, basicamente isso. E esses professores do Buda tinham muitos poderes milagrosos, siddhis mundanos muito profundos, inclusive. Então, conhecer a verdadeira natureza da nossa experiência e manter esse conhecimento é o meio para alcançarmos a iluminação. A iluminação não é algo novo, não é algo que criamos ou fazemos com que passe a existir. Iluminação significa simplesmente descobrir dentro de nós o que já está lá. É a plena realização da nossa própria natureza intrínseca, chamada de Buda, ou em tibetano, Sanje. San significa imaculado, ao passo de que Je significa realização plena. Assim como da escuridão surge a lua, da ignorância emergem as qualidades da natureza intrínseca da mente. Como a água, que é fluida em seu estado natural, mas vira gelo quando submetida a baixas temperaturas, a verdadeira natureza da mente, que pode ser chamada de Deus, de Buda, de perfeição, aparece de forma diferente quando obscurecida por confusão e visões ilusórias. Buda não se transferiu para outro lugar da mesma forma que a água não o fez.
Quando o gelo derrete, a água recupera suas qualidades naturais. Quando os obscurecimentos da mente são removidos, a verdade da nossa natureza torna-se aparente. Isso aqui é muito interessante, a gente pode fazer um paralelo com o Sutra de Lótus. Quem estava na aula ontem viu que uma parte o Buda fala assim, né? Que dependendo dos seres, ele manifesta a extinção como a não extinção. Então, se os seres o vissem o tempo todo, eles não iam querer se engajar dentro do caminho para realizar a natureza de Buda e iam se perder ali nos caminhos maus existentes, ou seja, nas aflições mentais. Então, ele manifesta a extinção. Mas o Buda está sempre presente. A natureza da mente está sempre presente. Sempre. Então, é nesse sentido. O corpo do Buda, a gente fala dentro do budismo em 3 corpos. Então, todos os Budas, eles têm 3 corpos. Então, o corpo que a gente vê físico, a gente chama de Nirmanakaya. Então, o Nirmanakaya do Buda morre, ou seja, o corpo físico. Daí ele tem outros 2 corpos. Um corpo que chama Samogakaya, vocês vão ver isso aqui, tá? Mais pra frente, bem mais pra frente. Que é o corpo basicamente sutil, que apenas praticantes extremamente realizados, eles conseguem visualizar esse corpo. Então, por exemplo, lembra que eu falei pra vocês que o Lama Tsongkhapa, ele via Manjusri? Manjusri aparecia pra ele, Buda da sabedoria. Ele vê esse corpo Samogakaya. Nós, que temos muitos obscurecimentos, não conseguimos ver. A gente não consegue. Muito difícil. E Dharmakaya seria a própria natureza, além de todas essas formas. A natureza de Buda mais pura, mais pura. Daí, ela começa a ficar um pouquinho mais grosseira para conseguir ali entrar em contato com o ser, digamos assim. Então, daí tem várias múltiplas formas dos Budas, de Samogakaya, que é esse aspecto mais sutil, mas ainda tem um corpo, mas ele é imaterial. E a gente tem o Nirmanakaya, que é quando o Buda ou um ser iluminado, ele vem em corpo. Então a gente pensa, por exemplo, Jesus. Eu considero Jesus como um Buda. Ou pelo menos um Bodhisattva que desce no solo mais top dos Bodhisattvas. Ele veio aqui, se manifestou como Nirmanakaya, ou seja, o corpo físico, para ensinar os seres. Quando ele morre, 3 dias depois ele aparece. Corpo de luz, não é? Mais sutil. Não era um corpo físico, mas aparecia. Certas pessoas conseguiram ver. E daí, esse corpo mais sutil, a gente chama de Samogakaya. O corpo de luz. Só que é mais ainda do que isso. O Dharmakaya, ele é além das formas. Então a gente tem esses 3 corpos. Quer dizer, a gente não, né? A gente pode ter se a gente treinar. O Buda tem. Só que quando a gente vai treinar dentro do caminho, conforme você vai treinando o caminho de Buda, você vai desenvolver esses 3 corpos para o benefício dos seres. Então, Samogakaya e Nirmanakaya, eles se manifestam para beneficiar os outros seres. Eles têm esse poder. Tá bom? Então, quando o Buda fala da extinção ou não extinção, o que acontece? O Nirmanakaya dele morreu. Mas os outros 2 corpos, não. Não tem como, é indestrutível. A gente chama isso de essência Vajra. Indestrutível. Diamante. Diamante indestrutível. Então, essa natureza que o Shagya está falando aqui, essa natureza de Dharmakaya, de Buda, Vajra, indestrutível. Certo? Agora, porém, estamos presos em nossa crença no sonho que chamamos de vida. Não conseguimos ver nossa verdadeira natureza. Como sonhadores, entretanto, temos escolha. Podemos criar sonhos bons ou sonhos ruins. Se queremos que se tornem bons, precisamos mudar. Caso contrário, deixada por conta de seus velhos hábitos, a mente não irá necessariamente criar sonhos melhores. Podemos também optar por despertar em vez de sonhar. Despertar totalmente significa reconhecer a verdade maior, a natureza intrínseca pura do corpo, fala e mente. Se quisermos despertar, no entanto, não iremos emergir automaticamente do nosso sono profundo. Precisamos de métodos e precisamos aplicar esses métodos que eu falei para vocês. Não é automático. Ai, li aqui que a minha natureza é Dharmakaya Vajra. Uhul! Me iluminei. Oh, maravilha que se fosse assim, ia ser maravilhoso. É só a gente ir sair ensinando portões aplicativos budistas para todo mundo. Ia ser maravilhoso, né? Mas não é. Então aqui a gente despertou. Não despertou, né? Mas a gente despertou pelo menos para o conhecimento intelectual de que isso existe. Para uma opção a mais. Não precisa estar. A realidade não precisa ser como ela é. Tem mais coisa. Tem mais dimensões que a gente não consegue ver. Então esse é basicamente a função do que a gente está fazendo aqui, que é estudar. A gente está trazendo esse conhecimento. Primeiro ele chega a nível intelectual, para depois ele se aprofundando.
Então, primeiro a gente escuta que há um caminho. Esse é o ponto. E aqui tem outra coisa também, né? Dentro do caminho budista, mas Mi, se tudo é Dharmakaya, tem que despertar, né? Por que eu tenho que, por exemplo, agir com compaixão, despertar as qualidades? Não é só despertar? E daí, é aquela coisa que eu falei pra vocês da ética budista. Imagina como que você vai treinar se você continua manifestando esses obscurecimentos e vai contra essas qualidades da sua verdadeira natureza. Conforme a gente vai manifestando cada vez mais as qualidades da nossa verdadeira natureza, automaticamente o nosso caminho vai ficando mais fácil. Então, é por isso que dentro do budismo tem, por exemplo, um caminho óptimo. Para você desenvolver a visão correta, a intenção correta, um modo de vida correto, porque isso vai te dar paz para você conseguir treinar para despertar. Agora, se você está num sonho terrível, você tem que estar fugindo do Jason com o facão atrás de você, como que você vai sentar pra meditar? Não vai dar. Não vai dar. E daí o Jason manifestou por quê? Cultivou lá um monte de karma negativo terrível, manifestou o Jason atrás de você. A gente trazendo um exemplo doido, mas assim, você precisa, porque a gente precisa de paz pra treinar. Isso não quer dizer que vai estar tudo perfeito, tá? O samsara não tem como estar tudo perfeito. Você vai ter alguma coisa te incomodando. Isso é a natureza do samsara. A natureza do samsara, ela é imperfeita, parece que até um mecanismo pra fazer o praticante mexer a bunda. E se fosse tudo perfeito, não, tô muito feliz aqui tomando meu coco na praia. Daí começa uma angústia do nada, um vazio, uma ansiedade. Que bom, né? É o Buda manifestando pra você, pra falar, acorda, meu filho. Tem mais coisa aí. Vai ficar tomando coco na praia até quando? Daí não me satisfaz mais. Daí entra lá no caminho e começa a praticar. Então, a ética budista ela tem esse ponto. A gente começa a manifestar essas qualidades, mesmo que a primeiro nível ali seja automático, porque a gente é muito obscurecido, é normal, para que a gente tenha paz, para que a gente possa criar conforto para nós e para os outros. Porque a gente não nega, a gente tem duas verdades dentro do budismo. A verdade última e a realidade temporária. A verdade relativa que a gente fala. A gente está vivendo a realidade relativa aqui agora, que muda o tempo todo. Que a gente precisa comer, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa de sustento, que a gente tem seres que a gente ama, seres que a gente se relaciona. A gente não nega essa realidade. A gente trabalha com ela. Então, usando a realidade relativa, a verdade relativa, de uma forma sábia, de uma forma hábil, a gente realiza a verdade última. Elas não são coisas diferentes, elas estão simultaneamente acontecendo. Então não existe esse negócio de eu vou só me trancar nas montanhas e beleza. Alguns praticantes têm esse karma específico, a maioria não. E se depender disso pra gente atingir a iluminação, esquece. Mas, porque a gente tem essas duas verdades e a gente sabe que a gente precisa trabalhar com a verdade relativa da forma correta, por isso que é o caminho óptimo, né? Intenção correta, visão correta, a gente vai utilizar dela como meio para atingir a realidade de hoje. Então, Sansara e Nirvana nos acontecem ao mesmo tempo. Só que pra gente atingir o Nirvana, a gente tem que passar pelo Sansara. Só que não passar pelo Sansara como a gente estava passando, não entendendo nada, só. Entra aí no caminho e te explico. É basicamente assim que a gente entra no mundo, entra no caminho e te explico. Daí a pessoa que vai explicar alguma coisa pra gente também não entende, nem sabe como que tá aqui. Vai ficar difícil, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a figura do Buda que se manifesta para conseguir explicar pra gente como funciona tudo isso e pra gente conseguir atravessar o Sansara da melhor forma. Então, Nirvana. Até onde o Sansara cessa. E o Sansara não é só um processo externo de paz, cessar, vai sumir tudo. Não é isso. É um processo, o Sansara é um processo que acontece na sua mente. É a apreensão da sua mente de forma incorreta a respeito da realidade. É uma falha na sua cognição mais profunda, em todas as células do seu corpo. E é nesse nível que o Buda ele vai ensinar você a trabalhar. A purificar desde o nível mais superficial ao mais profundo da sua mente. Então, podemos também optar... essa parte que eu já vi. A gente está aqui, 45. Sabedoria. Conhecer nossa verdadeira natureza é o antídoto para a ignorância, que é não conhecê-la. Ela é a lâmpada que dissipa a escuridão de nossa mente. Por meio do processo tríplice de ouvir, de contemplar e meditar sobre os ensinamentos, podemos, enfim, trazer à tona a sabedoria que está subjacente ao nosso conhecimento comum, cotidiano. Inicialmente,
Alguém que conhece mais do que nós nos apresenta algo que é maior do que tudo que conhecemos. Precisamos, então, examinar aquilo que ouvimos, usando nossa inteligência e experiência para determinar se o ensinamento é verdadeiro e se será eficaz para nós. A fé cega não é suficiente. A contemplação da verdade e a relevância do ensinamento devem estar presentes. Gente, vocês estão vendo aqui que olha, o Shagdo eu acho incrível. Enquanto que usa de vários meios habilidosos, ensinamentos extremamente profundos que você estuda para você se tornar um professor de Dharma extremamente qualificado, que são 10 tratados que você estuda. Ele coloca aqui todos esses conhecimentos de uma forma super simples. Então, por exemplo, ouvir, contemplar e meditar. O que é isso aqui? Que eu falei, eu já ensinei isso para vocês. De onde que veio? Do Larin Shemo. Então, é um tratado extremamente profundo e muito reverenciado. Ele coloca de uma forma bem sutil aqui. Tem ensinamentos muito profundos, aqui tem vários níveis de ensinamento. E daí, isso é uma coisa muito interessante do budismo. Dependendo do quanto que o professor explica para você, o quanto que você entende, o quanto que a sua mente está a ser utilizada, você pode ler, a pessoa A lê o Sutra de Lótus, a pessoa B lê o Sutra de Lótus. A A fica, entendi nada. A B fala, meu Deus do céu. É isso aqui. Então, essa diferença aqui é basicamente a pessoa que recebeu a transmissão oral, recebeu as explicações. É como, a gente fala que é como se ela recebeu a explicação de o mandala se abre para ela, o entendimento correto. Para quem está fora do entendimento, que só acha que é suficiente pegar um texto e ler para conseguir realizar alguma coisa, não consegue penetrar profundamente no significado daquilo. Então, daqui 5 anos, peguem e leem Portões da Prática Budista de novo, se vocês continuarem estudando e treinando. Vocês vão ler isso e vocês vão falar, meu Deus do céu, por que eu não vi isso aqui? Tava na minha cara o tempo todo. Então, esse é o poder desse, eu vou chamar de perfeição de ouvir, ou seja, de estudar e contemplar os ensinamentos. Hoje vocês estão no nível que vocês estão começando agora, vocês têm um certo nível de entendimento. Depois de estudar e praticar, estudar, refletir, meditar, vocês têm outra compreensão. Outra compreensão. Isso aqui é muito interessante também. Só para vocês saberem, isso aqui parece básico. Tem muita coisa aqui dentro. Então, não importa quão claramente tenhamos entendido o que foi dito. Ouvir os ensinamentos por si só não reduz o sofrimento. Para que isso aconteça, precisamos assimilar a sabedoria que vem com eles. Precisamos pensar sobre eles, fazendo com que nosso intelecto e inteligência lhes deem suporte, refletindo, questionando, examinando, para ver se o que nos foi ensinado é verdade, se funciona. Então aqui é basicamente é o segundo aspecto, que é o refletir, que é o que eu sempre falo para vocês. Não fica ouvindo Portões da Prática Budista, eu falando aqui, e fala amém, 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 amém. Eu sempre falo para vocês, gente, na vida de vocês, quando você assiste a série, quando você está na academia, quando você está no seu trabalho, vê o samsara acontecendo, vê os ensinamentos acontecendo, olha as aflições. Acho que foi esse final de semana que eu fui assistir o Morro dos Ventos Vivantes, que tá bem alto agora, né? Gente do céu, aquilo é um mar de obscurecimento, de apego, de ciúme, de raiva. Só samsara acontecendo ali. Então, o praticante ele vai fazer as coisas que parecem comuns com outro olhar, com o olhar dos ensinamentos. É aí que a gente passa do só ouvir passivamente e começa a refletir e ver isso na nossa realidade. Isso é uma coisa sensacional que a gente tem. E esse aqui é o ponto onde as coisas realmente começam a mudar pra gente. Porque só a gente ouvir não tem muito impacto. A gente tem que sempre voltar e voltar e voltar de novo. Por isso que é muito legal que vocês também façam a leitura de vocês, anotem as coisas. E mais do que isso, mantenha constante lembrança. Sempre lembre disso, constante lembrança dos ensinamentos. Como que eu tô vivendo a minha vida? De uma forma ordinária? Eu só tô vendo os acontecimentos acontecerem, eu não tô fazendo nenhuma interpretação, não tô vendo o que tá acontecendo, só vou fazendo aqui e vivendo automático? Ou eu tô usando isso como objeto da minha prática? Porque o meditar não é só ficar lá, parado, isso também faz parte. Mas, acho que foi o Kleber que me falou uns dias atrás. Ah, não foi o Kleber, não, foi o Anderson. Ele falou, Mi, mas prática formal a gente tem 1 hora, né? E as 23 horas do dia? A gente não tá fazendo prática. E daí o Eric ele foi perguntar para uma das nossas professoras. Ele falou assim, professora, mas quanto tempo que eu tenho que fazer as práticas? Ela olhou para a cara dele e falou, 24 horas por dia.
Ai, meu Deus do céu, vou ter que fazer mantra agora o tempo todo, meu Deus, mas não consigo. Impossível. Mas não é isso que ela estava falando. É o constante lembrança dos ensinamentos. Pegar esse conhecimento que vocês estão recebendo aqui e colocar em prática na vida de vocês. Estar sempre sendo um constante perito das suas aflições, vendo como está a sua mente. É isso a prática das 24 horas por dia. Tem a ver só com a meditação formal. A meditação formal é um dos pilares. Então, não importa quão claramente tenhamos entendido, essa parte aqui a gente já leu. Nesse processo de contemplação surgem perguntas. Procuramos respostas e contemplamos mais uma vez. Se não investigarmos e sondarmos, se não removermos as dúvidas, fazer nossa prática espiritual será como tentar costurar uma agulha de duas pontas. Não iremos muito longe. Por meio da contemplação, desenvolvemos uma compreensão mais profunda e uma certeza além do conhecimento intelectual, além do mero acúmulo de fatos. Entretanto, até mesmo o que é profundamente compreendido pode ser esquecido. Portanto, repetidamente, aplique essa compreensão até que se torne mais intuitivo em sua experiência. Finalmente, por meio do processo da meditação, nossa sabedoria inerente torna-se completamente óbvia. Por isso que eu gosto muito que vocês também façam as perguntas. A gente tem esse momento de perguntas. Porque se a gente fica com uma dúvida e aquilo não é sanado, acaba prejudicando a nossa motivação, acaba prejudicando a qualidade da nossa prática. E daí tem algumas dúvidas que a gente chama de obstáculo dentro do caminho, que chamam as dúvidas aflitivas. Então tem a dúvida saudável e a dúvida aflitiva. Como que eu sei diferenciar as duas? A dúvida saudável é algumas coisas eu não entendo, mas eu tô praticando, tô seguindo, tô vendo resultados e tô relaxada com isso. Então é uma dúvida que não paralisa a gente. A dúvida aflitiva é a dúvida que paralisa a gente. Então eu fico, mas eu não sei. Não sei esse negócio de Buda, não sei o que. A pessoa nunca sentou pra meditar. Geralmente são as pessoas que chegam aqui, não faz nada e já vai embora. Vê só assim, dúvida aflitiva. Tem um monte de coisa ali. A dúvida, não tem problema de você ter dúvida no caminho, é normal. Até porque é muita informação de uma vez, a gente fica com muita dúvida. O problema é, a gente deixa isso parar a gente. Daí a gente tá com dúvida aflitiva, não assiste às aulas, não faz as práticas. Porque muitas dessas dúvidas aflitivas, essa palavra aflitiva não é por acaso, vem de uma aflição. Uma aflição que ela é feita para fazer você parar. E daí, às vezes, 3 vezes que você meditou, uma semana de prática, ouviu uma aula, aquela dúvida aflitiva, que você achou que, meu Deus, isso era uma coisa absurda, é sanada. Por quê? Porque você insistiu. Então tem esse tipo de detalhe dentro do caminho. Então o Lenin chamou isso chamado de um dos 10 obstáculos, uma das 10 aflições que prendem a gente. Porque a dúvida aflitiva, ela nos paralisa. A gente não faz nada. Como eu não sei, eu não tenho todas as respostas do mundo, então eu não vou fazer. Se o Buda não me der todas as respostas, eu não vou fazer. Então esse é um ponto que a gente toma cuidado, tá bom? Então a gente vai para a pergunta aqui. Só um passinho isso que o Mac aqui tá bem lento. Então, pergunta. Despertar significa que tudo que vemos, ouvimos e saboreamos irá desaparecer? Resposta. Quando despertamos para a nossa verdadeira natureza, o mundo dos fenômenos, como o conhecemos, não desaparece, mas nossas reações a eles se modificarão e, na mesma proporção, nosso sofrimento diminuirá. Se em meio a um sonho aterrorizante, de repente percebemos que estamos sonhando, apesar de o sonho necessariamente não desaparecer, o medo desaparecerá. Somos impotentes quando nos deparamos com nossas esperanças e medos, gostos ou desgostos. E porque acreditamos que tudo isso é verdade, que tudo isso é verdadeiro, somos subjugados por toda sorte de eventos. Se percebemos que o que quer que surja é ilusório, não lhe daremos validade. E aquilo não terá o mesmo poder sobre nós. Em consequência, não experimentaremos tanto sofrimento. E daí, esse ponto aqui, ele só vai funcionar se a gente treinar muito. Porque uma coisa é a gente chegar com a nossa mente hoje, que não treinou, e falar, não, tudo é ilusão, nada mexe comigo.
Não vai dar certo. É um auto-engano a gente fazer isso. Por isso que nesse primeiro momento a gente trabalha com as aflições no sentido de combater veneno com veneno. Ou antídoto, ou veneno com o antídoto. A gente não finge que não tá ali. Porque isso não funciona. Esse tipo de coisa, a gente reconhecer a realidade como ela realmente é, em sua natureza ilusória, ela vai ser útil, digamos assim, bem lá pra frente, quando a gente entender mais os conceitos de vacuidade, os conceitos o que é de fato, quais são as características dessa natureza mais profunda, então bem mais pra frente. Mas, se a gente não tiver a base que a gente está construindo hoje, a gente não consegue entender lá na frente. Então é muito importante que a gente tenha essa base que a gente está formando, tá bom? E daí, em meio a isso, né, eu lembrei de uma outra história que tem no Senhor da Dança. Eu tô fazendo muito marketing do Senhor da Dança, né, que eu deixar que ele tá aqui em cima. Onde é nessa época onde o Tibete ele foi invadido. Então, assim, um sofrimento absurdo. E daí um dos lamas ele foi capturado por uns chineses, né? Eles iam afogar esse lama. Então eles pegaram o professor, colocaram num bote e iam afogar ele, iam matar ele. E daí ele percebeu que ele ia ser morto. E ele falou: eu não vou dar esse gostinho para esses chineses me matarem. Sabe o que ele fez? Ele treinava em práticas muito avançadas de transferência de consciência, no sentido de se você treina essa prática sem ali um professor olhando você e te orientando, você pode às vezes de arrasta para cima sem querer. Então, assim, basicamente ele fez a concentração dele, fez essa prática de transferência de consciência que ele treinava muito. Do nada, o homem morre. Mas ele decidiu sair do seu corpo. Então, esse aí é um pouco do nível de um ser que ele já está. Nesse caso, ele não seria um Buda ainda, mas um grande praticante que tem um grande nível de realização, já consegue ali, de alguma forma, decidir, por exemplo, não sofrer numa situação assim. Já consegue ver de outra forma. Ou outro exemplo que eu vou dar para vocês, o mestre do Shagdu, era um lama muito velhinho. Então, o Shagdu ele relata que a partir das reações que o mestre dele demonstrou durante toda essa invasão do Tibete, ele conseguiu perceber o verdadeiro poder do Dharma quando ele olhava para o mestre. Então, o tempo todo, o mestre dele estava extremamente sereno, em paz, absoluto. Tudo externamente destruído, sendo um caos, samsara, né? Permanência, morte, permanência, morte, permanência. E o homem estava lá, num estado interno completamente diferente. Não passivo, não neutro, não é isso. Mas a forma como o Sansara ele aparece não tem o mesmo poder de te movimentar da forma negativa, causa aflições como antes de você ser um praticante. Então isso é muito interessante, inspira bastante essas histórias quando a gente escuta. Esse Então, exemplo aí, o Yogananda fez algo parecido, professora? Você conhece a história dele, o Yogananda? Ele, perante as câmeras, oi? ele partiu. Eu já vou falar sobre isso, Kleber. Só vou terminar aqui, daí eu já abro a tua pergunta. Daí você já fala, tá bom? Só tava duplicando o som. Peraí. Em vez de ficarmos presos em nossas experiências, que são como um sonho, sejamos elas felizes ou tristes, precisamos enxergar além de seu caráter impermanente e ver sua essência. Conhecer essa essência é chamado grande conhecimento. Conhecer apenas a realidade comum e a solidez aparentemente das coisas é o chamado conhecimento comum. A diferença entre eles é como a diferença entre os dois caminhos, o caminho do sonho, de sofrimento incessante, e o grande caminho da realização. O grande conhecimento é a base para transformarmos experiência comum em realização da verdade absoluta. Então a gente para por aqui, eu vou abrir para perguntas para vocês agora, tá bom? Daí aqui amanhã não, na quarta a gente começa no quinto pilar, a vida diária com prática espiritual. A gente falando disso hoje, né? A gente vai entrar dentro desse ponto. Pode falar, Kleber. Tá fechado esse microfone. Boa noite mais uma vez. É Boa só um noite. comentário com relação ao que você falou, que o cara é, é, morreu, né? Foi de arrasto, assim, de propósito. Você conhece o Yogananda? Ele fez isso perante as câmeras. Você conhece a história dele? Sim, conheço. Grande É mestre aquilo, também. né? É isso que você estava falando, né? Ele fez a mesma coisa, né, no caso.
Mesma coisa. Isso mesmo, claro. Obrigado. Eles têm tamanha liberdade, ou seja, o karma deles, o karma não pega eles mais. Eles decidem quando vão embora. O Shagda também aconteceu isso. Então tem muitas, muitas histórias. Isso é, assim, a coisa mais comum que tem no universo do budismo é mestre decidindo ir embora a hora que ele quer. É claro que o corpo tem uma validade, né? Não tem como se passar mais de 100 anos, a não ser que você tenha um CID muito específico, igual alguns praticantes tinham, mas é muito comum. Então o Shagdura morreu em 2002. É uma história bem bonita, porque ele estava dando um ensinamento sobre uma prática de transferência de consciência, que é conhecida como POA. É a prática que você treina para projetar sua consciência para uma terra pura, né? Uma terra onde tem um Sabogakaya de um Buda lá, daí fica mais fácil de você treinar. E daí ele deu essa prática de transferência de consciência e ele já não estava se sentindo bem, ele estava velhinho, ele estava com 72 anos. E daí ele entrou dentro de uma sala, ele falou com alguns alunos e tudo mais, e entrou dentro da sala. Ele ficou 5 dias lá. Daí depois desse período, foram ver e ele estava, a gente chama de paranirvana esse processo. Então, o corpo dele parecia que estava vivo, mas ele não estava mais. Daí ele estava nesse processo de transferência de consciência, demora um pouco. Depois desse processo de transferência de consciência, que saiu totalmente a consciência do corpo dele, daí o corpo dele começou a apodrecer. Mas até em determinados dias ficou lá. O Yogananda também, se eu não me engano, ficou mais de 20 dias o corpo dele. Parecia que ele estava vivo. Depois disso começou a apodrecer o corpo dele. Mas é um dos sinais da realização do mestre. E daí ficaram algumas relíquias. Geralmente, quando um grande mestre ele morre, e daí eles têm um processo de cremação. Então, no budismo, não tem essa ideia de você pegar e enterrar o corpo. E o processo de cremação é um processo muito delicado. Então, não é essa coisa no ocidente. A pessoa morreu um dia, no outro já tá fazendo velório, já tá queimando o corpo. Isso é muito perigoso, inclusive. Porque a consciência ainda tá ali de alguma forma. Então, você pega essa consciência e coloca ela no fogo, meu Deus do céu. Dentro do budismo, não é legal. Nem um pouco. Então, é um processo onde a morte é tratada com muito respeito e com muito cuidado. E daí, depois desse processo de cremação do Shagdu, ficaram algumas relíquias. Então, geralmente, ficam alguns objetos sagrados de prática, várias coisas, dependendo do mestre. O Buda, se eu não me engano, ficaram bastante coisa. Tem até o dedo do Buda, até hoje existe. E movimentou, acho que foram milhares de pessoas, milhões de pessoas foram movimentadas lá no Nepal. Foram mostrar o dedo do Buda. Daí os mestres achavam que ia ter umas 200 mil pessoas para ver o dedo do Buda. Acho que se eu não me engano, foram mais de 2 milhões de pessoas para ver o dedo do Buda. Imagina o poder de mérito que o Buda tem para cair uma multidão desse nível. O dedo do Buda. Imagina que era ter o Buda, né, ali presente. E a gente também vê isso também na figura de Jesus. Mesmo depois de 2.000 anos da morte dele, quantas de pessoas ele ainda movimenta? Pena que a transmissão oral dos ensinamentos dele, essa transmissão de consciência, foi perdida. Não acredito que seja totalmente perdida, mas se ainda existe, é muito restrito. Não é aberto para o público, para a maioria das pessoas. Então, assim, é muito, muito interessante, muito bonito também de ouvir essas histórias para a gente se inspirar. Mais alguma pergunta? Alguém tenha? Professora, eu vi alguma coisa a respeito Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tô ouvindo. Eu estava vendo alguma coisa a respeito das traduções, né, do aramaico para o português, enfim, para o inglês, português, né? É, e essa pessoa estava dizendo que no aramaico o Pai Nosso ele quer dizer outras coisas, né? Como, tipo assim, que foi mudado. Um próprio cara israelense, né, leu lá na hora. E eu não vou lembrar os dizeres aqui agora, mas é como se tivessem mudado e que a raiz, a essência fosse igual é igual o budismo assim mesmo, como é que é a palavra? O, o contato. Como se fosse Uhum. mais ou menos do mesmo jeito que a gente faz esse contato, esse conhecimento pessoal e tal. E lá tem uma mudança que fala assim que
É como se nós, em vez que o Pai Nosso ensina para nós a sermos, tipo, co-criadores, né? E o Pai Nosso traduzido da forma errônea ensina a gente como, tipo, a ser menor. Eu vou ver se eu acho, depois eu te mando, você vai ter uma compreensão até para me explicar melhor, mas eu acho que isso foi mudado, mas porque a essência que eles sabiam que era estilo isso daqui que não foi talvez mudado, tem realmente uma eficácia muito grande, né? Liberta a mente do povo mesmo. Eu estou achando muito interessante porque eu estou vendo isso em fragmentos que eu vi no cristianismo, sabe? Isso aqui é muito você. Conserta você primeiro, tira a trave do seu olho, se conserta, que aí as outras coisas vão fluir. Se conheça, né? Sim, muito bom. É, Kleber, eu já ouvi falar sobre isso, eu cheguei a dar uma lida, mas quem domina mais esse assunto, dessa parte do aramaico, inclusive fazia a peça em aramaico, é o Eric. Então, é ele que domina todos esses assuntos. Pode falar, Anderson, acho que o Anderson ele vai querer complementar esse aspecto. Boa noite, tá me vendo aí? Tá conseguindo me ouvir? Sim? Tá, não, acho que realmente, assim, mais um complemento com relação ao que o nosso querido amigo Kleber está comentando, né? Essa questão dessas traduções e tudo mais, é mais um motivo, né? Na verdade, é mais um comentário do que, na verdade, uma pergunta, Mi. É mais um motivo para que a gente se preocupe em fazer as práticas, principalmente de meditação, né? Porque tudo que está escrito, todo o material que a gente tem, realmente ele pode ter sido distorcido, ele pode ter alterado o sentido, ele pode. É muito difícil a gente. Onde a gente vai encontrar informação que a gente tenha fiel para que a gente possa seguir aquilo? Então, isso é muito difícil. Agora, se eu estou aqui porque eu estou acreditando nisso, né? De que se eu conseguir aprender a fazer as práticas meditativas, se eu conseguir fazer as práticas, talvez eu me conecte com essa consciência. Talvez essas consciências com maior conhecimento chegam até mim e comecem a me ajudar a entender todo o processo. Porque é muita Uhum. informação, né? E é muita coisa que acontece, essa história toda, Kleber, eu ouço bastante também sobre essa questão, né, do Cristo que era diferente do Cristo que a gente conhece, que foi apresentado para a gente. Então a gente fica, sinceramente falando, muito perdido com tudo isso. Afinal, eu posso confiar nas palavras certinhas que Cristo disse, todas as palavras ou não? Só que assim, quando a gente está. Uma coisa que eu me pego muito quando eu estou estudando, principalmente o cristianismo, que eu sou um cristão, né? É aquele trecho que ele fala, né? Bata na porta e ela se abrirá, né? Procures e acharás. E eu me pego muito nesse sentido de que conforme eu vou ali vasculhando, procurando, tem coisas que mexem muito mais comigo do que outras coisas, né? Então eu já fico numa situação assim, opa, peraí, isso aqui me chamou mais atenção. Eu tenho que, digamos assim, refletir melhor sobre isso, meditar sobre isso, buscar essa informação. O próprio Yogananda, num dos livros que ele fala de Jesus, o Yogi, alguma coisa assim, ele traz uma informação nesse livro que até hoje não me caiu muito bem. E eu fico assim, tá, eu não vou contradizer o que ele diz, porque quem sou eu? Mas essa informação eu preciso de confirmação. Eu penso dessa forma. Aí eu jogo para o universo, jogo lá para o mundo. Falo, meu, eu preciso confirmar essa informação, porque senão eu não vou acreditar nela. E aí eu estou deixando o tempo rodar, as coisas acontecerem para ver se chega essa informação. Para quem, de repente, para não deixar ninguém curioso, essa informação que Yogananda, em um dos seus livros que fala de Jesus Cristo, ele menciona que Jesus teria sido a reencarnação do discípulo de Elias, né, que alcançou o estado crístico e acessou esse estado de consciência e se tornou o Cristo. Eu, para mim, pessoalmente, eu tenho algumas questões ali nesse sentido, né? Para quem conhece um pouco a Bíblia sabe que Elias foi levado, entre aspas, foi levado na carruagem, mas ficou lá um rapaz que eu esqueci o nome dele agora, que assumiu o lugar de Elias e continuou o caminhar disso. Mais para frente, Elias volta como João Batista e esse discípulo volta como Jesus, que se torna Cristo.
Isso são as palavras que, né, de Yogananda. Então, assim, para mim isso é meio complicado de entender, porque surgem algumas lacunas nesse ponto. E aí é onde que eu falo assim, eu não vou negar uma informação, mas eu também não vou aceitar ela como uma verdade para mim, né? E aí eu faço o quê? Eu levo para uma meditação, levo para um processo que lá na frente eu acho que vai surgir alguma coisa ali, alguma outra pessoa vai falar e as coisas vão se conectar. Então, nesse sentido que eu acho importante, né? Que eu falei, por isso que eu estou aqui, aproveitar de olhar para dentro de nós e buscar essa conexão, buscar essa consciência, não só fora, mas principalmente dentro, né? Porque eu acho que elas vão surgir de alguma forma. Então, acho que era só mais esse ponto mesmo, né? Mais um motivo para que a gente medite, né? Você mesmo fala, né, Ami? É estudar, refletir e meditar. Leva para um processo de Exatamente. meditação os questionamentos para que pode ser, vai vir uma resposta no primeiro momento, mas uma intuição, de repente um caminho a seguir, um livro que aparece no meio do caminho e você de repente começa a vasculhar e aí as coisas começam a se conectar, né? Então é mais ou menos nesse sentido, não aceitar tudo que o mundo oferece como verdade, porque a gente sabe o quanto que é manipulado, quanto que todo o processo, né, no mundo exterior é muito complexo da gente aceitar como verdade, mas entender que a necessidade de meditar, refletir, parte desse princípio, da gente descobrir a própria verdade, né? Senão a gente acaba acreditando em tudo que vê, acreditando em tudo que ouve, e aí a gente não. É aquela coisa, né? Acho que no próprio livro aí talvez fale sobre isso, né? De acreditar em tudo que vê, de acreditar em tudo que falam, como se fosse uma verdade única ou coisa assim. Quer dizer, a gente tem que raciocinar. Acho que o budismo nos oferece esse caminho, ó. Pensa direitinho. Esse pensar é Bom, conectar, é se conectar com alguma coisa. Porque sozinho a gente tem mais assim, dificuldade mesmo. o que Era, acontece? era só isso e tudo isso ao mesmo tempo. Mas o que acontece, Anderson? Assim, o budismo ele vai ter uma estrutura completa, então ele vai falar de temas como renascimento, vai falar sobre tudo. Só que esse ponto a gente não tem como palpar. Então tem os dois aspectos dentro do caminho. Tem o aspecto da confiança. Por que eu devo pelo menos me abrir para a opção, por exemplo, de renascimento, que é uma questão diferente para nós que é ocidental? Ah, porque eu confio, por exemplo, no Shagdu, ou confio no meu mestre que está mais próximo. Eu vejo as qualidades dele. Ele deve saber de alguma coisa. Então, nesse ponto, o que eu não consigo palpar, eu vou confiar. Agora, a gente não pode ser só nesse ponto. E uma coisa muito importante que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai se aprofundar, por exemplo, na parte filosófica, é o quanto que aquilo é prático. Então, por exemplo, hoje as pessoas às vezes ficam perdendo muito tempo. Não é errado estudar, é muito bom que se estude. Mas assim, fica tão na mente racional que na prática não mudou nada, as aflições continuam ali e daí as pessoas ficam lá. Não, porque o ET, porque a extraterrestre, agora tem essa onda de extraterrestre, né? Me falou isso aqui, fica lá com um monte de teoria. Na prática, a vida continua a mesma coisa, as aflições continuam ali. Então, um ponto muito interessante que o Buda ele traz, e é uma parábola, na verdade. Ele fala assim: quando você é atingido por uma flecha, você fica pensando, nossa, mas onde a flecha veio? Por que que me atiraram? Por que que me atiraram? Mas quem que fez isso? Não, a gente quer tirar a flecha, para que a gente consiga ter a paz. Então, é a mesma coisa. Por que que a gente começa aqui falando não sobre como o budismo vê a criação do mundo, sobre assuntos metafísicos como Deus, esse tipo de coisa? Porque o Buda entende que se ele falar qualquer um desses assuntos para uma mente obscurecida cheia de aflições, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, ela vai distorcer tudo. E vai falar, agora eu sou desperta, agora eu sou iluminado. E é isso que acontece. Então, o que acontece? Tem muitos movimentos espirituais, a gente chama de movimento nova era, que pegam as grandes tradições de linhagens, que tem transmissão oral, tem toda essa parte, pega o que acha que é legal, o que não é legal, que é desconfortável, tira, distorce a partir das suas próprias aflições, da sua própria ignorância, do seu próprio, eu entendi, eu acho que é isso, e joga. Esse que é o problema. Então, por isso que a gente sempre tem que equilibrar os dois pontos. A gente tem que ter a nossa compreensão racional e ela tem que vir acompanhada de as minhas aflições diminuíram? Como que está a minha mente? Como que está a minha vida? Principalmente como está a minha mente, porque a nossa vida sempre vai ter alguma espécie de problema. Mas as minhas aflições diminuíram? As minhas qualidades aumentaram? Isso é palpável. O que adianta
Eu saber, por exemplo, que eu sou Deus encarnado num corpo. Beleza. Você continua com a aflição. Acontece as coisas, você continua manifestando ódio, continua manifestando ansiedade. E daí que você acredita que você é o Deus? Tem essa onda agora, né? Eu sou Deus manifestado em um corpo físico. E daí? Você continua a mesma coisa. Nossa, mas que Deus é esse, hein? Terrível. Então, esse é o ponto que a gente tem que partir quando a gente está, por exemplo, no caminho do dado. A gente tem que entender que a gente tem a nossa compreensão intelectual, ela é uma ferramenta maravilhosa, mas ela é passiva de falhas. Por quê? Porque a gente está sob o domínio das aflições. A gente tem a avidia, a gente tem a apego afetivo, a gente tem ódio e aversão. E o que acontece? Os ensinamentos de Buda, de Jesus, chegam de um jeito, daí eu escuto ali sem qualquer tipo de transmissão e começo a fazer as minhas próprias interpretações. É muito importante que a gente tenha as nossas próprias interpretações, mas também não as tome como verdade absoluta. Então a gente não toma nem como verdade absoluta o que os mestres falam, no sentido de que eu preciso testar para ver se isso realmente melhora a minha mente ou não, mas também nem a o nosso próprio pensamento por si só. Porque daí a gente pode cair naquele viés da dúvida afetiva. Fico lá fantasiando um monte de coisa, a vida continua a mesma coisa, a pessoa continua manifestando um monte de aflição. É igualzinho aquele jovem místico. Sabe o jovem místico? Ai, não, é paz e amor, tudo mais. Não trabalho, sustentado pelos pais. Aí é fácil, né? Não, sou Deus manifestado aqui no corpo físico para viver o que o universo tem para me oferecer. Isso aí não dá pra gente, mano. Não dá. E o mundo, as aflições, o sofrimento. De onde que vem isso? Pra um espiritual sério, ele quer saber dessas questões. Então esse é o ponto que a gente parte como praticante. Então, como que a gente sabe que uma filosofia ela está funcionando e ela é mais do que uma filosofia? Que ela vai realmente ter um impacto. As nossas aflições diminuem, nossas qualidades estão aumentando. Esse é o ponto que a gente olha como praticante. Daí depois, conforme a mente vai ficando menos obscurecida, a gente vai conseguindo ter uma compreensão mais pura. E daí chega um momento que a gente lê a Bíblia, a gente lê o Sutra de Lotus e fala, meu Deus, eles estão falando a mesma coisa. É a mesma coisa, meu Deus do céu. Só que, se a gente pegar com a mente obscurecida, sem treino nenhum, e falar, todos os caminhos levam ao mesmo destino, e cai no erro. Porque você não treinou. Como você sabe disso? Para você chegar nesse reconhecimento em todas as células do seu corpo, é o caminho, é o método que você precisa. Daí você simplesmente lê, tem um conhecimento superficial porque a sua mente está obscurecida, você não tem profundidade, você não tem que te matar. Porque uma coisa é, por exemplo, um grande mestre fazer uma interpretação dentro do cristianismo, dentro do hinduísmo, dentro das outras tradições. Outra coisa é a gente. Então a gente precisa desses dois aspectos. Treinar, como o Anderson falou, ouvir, refletir e meditar, para que a gente tenha uma mente menos obscurecida, mais lúcida, mais clara, mais profunda, para a gente chegar num ponto onde a gente pega a Bíblia, pega o Sutra de Lotus e fala, meu Deus, é a mesma coisa. Mas se a gente fala que é a mesma coisa no ponto que a gente está no caminho hoje, e eu também estou junto com vocês nessa, aí é o problema. Porque daí você fica naquele ponto empacado, onde não tem método para transformar sua mente, transformar sua experiência, transformar suas aflições, e logo tudo o que entrar pelos seus 5 sentidos vai estar obstruído pela sua visão kármica, a visão das suas aflições, contaminada pelas suas aflições, contaminada pela sua ignorância distorcida. E daí pode ser Jesus, pode ser Buda, pode ser o mestre mais iluminado do universo. Entrou na sua mente obscurecida, vai distorcer. Então, como que a gente combate isso? A gente tem que tornar esse conhecimento intelectual, qualquer coisa que chegue pra gente, uma experiência. E para isso a gente precisa treinar. E para isso tem que sair do campo só das ideias e ser uma coisa prática. Por isso, por exemplo, que o caminho budista me chamou muita atenção. Porque ali eu tenho um método para realmente transformar a minha mente. E é por isso que hoje eu ensino vocês. Porque isso realmente começou a ter um grande impacto profundo sobre a minha mente. E daí, é por isso que a gente, por exemplo, pratica. Por isso que a gente continua praticando. Porque se vocês vissem, por exemplo, vocês estão quase um mês com a gente praticando. Meu Deus, não mudou nada, continua a mesma coisa. Você começa a desmotivar, não quer mais praticar. Então a gente começa a observar os efeitos, assim a gente vai adquirindo a confiança. Mas entende que primeiro é o prático, o que eu consigo palpar, para depois o intangível. Não o contrário, a gente está fazendo a lógica inversa. O que a gente entender o intangível se a sua mente continua a mesma coisa? Corrija a sua mente, que você vai compreender todo o resto. Se você corrigir essa ignorância distorcida, você compreende todo o resto. Não faz o caminho inverso.
Porque se você continuar fazendo o caminho inverso, o mundo vai continuar a mesma coisa. As aflições dominando e um brigando porque é Maomé, outro brigando porque é Javé, e os dois tá errado. Porque tá a ignorância distorcida ali. As aflições estão ali. E acham que estão falando de Deus. Mas não tem como a mente Foi comum, ótimo, do jeito professora. que tá, acessar esse estado. O seu exemplo foi ótimo, e com esse último dizer aí, realmente é preciso primeiro tirar a flecha. Tira a flecha, tira a ignorância distorcida. Daí você Não compreende tudo. adianta saber de onde veio primeiro, por que veio. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Bom, gente, eu vou deixar vocês jantarem. Muito bom esses insights que o Anderson Kleber trouxe. Isso é uma coisa que está acontecendo bastante, a gente confundir, às vezes sair da realidade com todo esse excesso de informação que a gente tem. E esse é o ponto que o Anderson ele citou, que o Shagdu também cita aqui: ouvir, refletir e meditar. A gente aplica esses três antídotos durante todo o nosso caminho para que a gente tire essa flecha e consiga ver como a realidade é. Esse é o ponto que a gente parte. Reduzir as aflições, aumentou as qualidades, tá indo no caminho legal. Então vamos continuar. Certo? Então, gente, muito obrigada pela presença de vocês. Vou encerrar aqui. E a gente se encontra daqui a pouco para a nossa prática, né? Pra gente prática nosso terceiro pilar. Começar a tirar a ignorância distorcida, né? Tirar as vendas. Então, vejo vocês daqui a pouco. Muito obrigada.